Se os moradores do mundo da cerveja tivessem que escolher uma capital, poderia ser aqui, sob a sombra das árvores do Jardim da Cerveja Augustiner, em Munique, na Alemanha. Aqui, a cerveja ainda é tirada de barris de madeira que são rapidamente esvaziados. Barris cheios são então literalmente rolados pelos funcionários. Para garçons e garçonetes que servem até 12 copos de 1 litro de cerveja a cada vez, é um exercício e tanto. Mas para os clientes é uma chance única para um momento de paz e tranquilidade encontrado somente no Jardim da Cerveja. Os moradores o chamam de Gemütlich. I think the word comfortable comes closest. It's a bit more than comfortable. It's joyful, it's nice, relaxing. It's more than one meaning. We say gemütlich. Jetzt geht's los. And it's a wonderful break during the day to sit here and have the best beer in the world. Ao longo dos milênios, a cerveja foi e continua sendo muitas coisas. Uma bebida de celebração, um lubrificante social, um tônico no fim de um longo dia, até mesmo uma valiosa fonte de nutrição. Mas a cerveja não se cria sozinha. Ela surge de um misto de ciência, suor e imaginação. O maior fluxo mundial de cerveja sai de Anheuser-Busch, em St. Louis, no Missouri. Lá são produzidos 12% de toda a cerveja na Terra. Talvez vocês conheçam o carro-chefe da empresa. St. Louis Brewery has the capacity to produce about 16 million barrels of beer in a year. 31 gallons per barrel, that's the conversion, so you can do the math. It's a large brewery, no question. Mas apesar do tamanho do local, a fábrica produz apenas cerveja, transformando grãos em uma bebida carbonatada de baixo teor alcoólico. A receita pede, em primeiro lugar, cevada maltada. Malt is the single most important and the largest ingredient in beer. You can malt other grains, but barley is considered to be the superior grain for brewing. Maltar a cevada significa infundir o grão em água morna até que ele comece a germinar, apenas o suficiente para ativar as enzimas que irão transformar o amido em açúcar. And then just when the green shoot is about to emerge from the barley kernel, you kiln it, you roast it. A torra ajuda a determinar o sabor e a cor da cerveja. Ela também interrompe o processo de conversão do açúcar, que continuará sob condições muito mais controladas na sala de fermentação. This vessel is called a mash tun, and it's really the beginning of the brewing process. This is the first time we bring water and grain together. And the purpose of this vessel is to mix the malt and the water and to begin the extraction process of the starches and the flavors from the malt. We start at about 109, 110 degrees, and then we slowly raise up the temperature in order to maximize the enzyme conversion of starch to sugar. Now, why is that important for a brewer? Because sugar is what the yeast will convert to alcohol and carbon dioxide during the fermentation. Brewer's yeast is not able to use starch itself. It can only feed on sugar. Na receita da Budweiser, a cevada maltada é combinada com outro grão não maltado, arroz, que é utilizado por causa de seu açúcar e para tornar mais leve o sabor da bebida. Depois que oferece seu precioso açúcar, a cevada faz um sacrifício final. As cascas formam um filtro perfeito quando a mistura açucarada, agora camada de mosto, é bombeada para a caldeira. As you can see, it's a very vigorous boil. A lot of steam used in this process in order to boil the brew. Boiling goes on for over an hour, and some very important things are happening here. First of all, we're sterilizing the brew with heat. We're also developing some color during the boiling process.
and we're beginning to precipitate and take some of the protein out of the wort that later on may cause a problem with haze in the beer. É durante a fervura que se adiciona o sabor mais característico da cerveja, o lúpulo. A planta pungente e oleosa chamada Humulus lupulus é parente da cannabis e fornece o sabor amargo fundamental à cerveja. A lot of people don't know that hops are actually a flower from a vining perennial plant. And that little flower is densely packed with flavor, both flavor in the form of a very characteristic hop aroma and also bitterness. Hops are really the spice of beer. Na Anheuser-Busch, os cervejeiros testam as variedades de lúpulos preparando um chá com a planta. Eles também fazem um chá de arroz, bebem a água utilizada e provam as várias etapas do mosto até se tornar cerveja. Depois de fervido, o mosto é filtrado e está pronto para deixar a parte quente da cervejaria e seguir para a parte fria, onde começará a fermentação. Primeiro, a tubulação com o mosto quente passa por uma espécie de radiador gigante, onde 638 placas de metal resfriam o líquido rapidamente. Isso é fundamental para que o mosto fique livre de bactérias que adorariam consumir tanto açúcar. Essa refeição é reservada para um convidado muito especial, o levedo. Well, without yeast there would be no beer. Yeast is actually a living organism, and they derive their food energy from the fermentation of sugar. These are single-celled organisms. They consume the sugar and they convert it to alcohol and carbon dioxide. Assim como o álcool dá à cerveja a emoção, o CO2 dá a ela a efervescência. E tudo acontece aqui. This is our primary fermentation cellar. In here we have 37 vessels which contain approximately 180,000 gallons of beer each. We fill about 5 of these a day. It will sit under precise temperature control and a precise temperature profile. We use glycol to help cool the fermenter during this time. The glycol is at 30 degrees Fahrenheit, and we have precise control on that to make sure that the tank stays within plus or minus 0.2 degrees Fahrenheit of its set point. O sistema de resfriamento contrabalança o calor significativo produzido pela fermentação. I have a lot of technology to tell us what's going on here. We have temperature transmitters, yeast growth monitors, and the like. But what still is more important than that is the overall taste of the beer. É um trabalho difícil, mas cervejeiros no mundo todo estão à altura do desafio. At this point in the process, the yeast has doubled, tripled in size. The yeast will be removed in the filtration process as we move forward. Após sofrer a ação do levedo por um período de 5 a 7 dias, o líquido é bombeado para um dos 378 tanques de armazenamento nos porões da cervejaria. Each one of these tanks is 120,000 gallons. The Budweiser, as it's transferred in, will be stored here for 21 days. And what's happening during that time frame is we're developing flavor, maturation, also the natural carbonation. Depois de 21 dias no porão e uma filtragem final, o líquido fermentado dourado já pode ser chamado de cerveja. Mas a pressão não acaba. O produto é então envasado em 3 tipos de recipientes: latas, garrafas e barris de chopp. The beer is pumped from our Stockhouse 19, which is our finishing cellar, here to a surge tank, and then we deliver the beer through a pump that actually fills the cake from the bottom up, ensuring that we purge the cake properly. This particular line can fill 1,000 cakes per hour. É uma quantidade impressionante, mas o chopp representa apenas 10% da produção da Anheuser-Busch. A maior parte da bebida vai para o carrossel de garrafas, de onde saem 1.300 unidades por minuto, e para a linha de enlatamento, de onde saem 2.000 latas por minuto. São mais de 30 a cada segundo. Quando abrimos uma garrafa destas, estamos abrindo as portas para milhares de anos de história da cerveja. Não se sabe ao certo quando a primeira cerveja foi feita. It very well could have been Amazonia, perhaps even New Guinea, where you had complex farming of fermentable
cereals 10,000 years ago. A primeira evidência física de uma bebida alcoólica à base de cevada vem de mercadores sumérios 3.500 anos antes de Cristo, de um local onde atualmente fica o Irã. So we did an analysis of a very large pottery vessel from this site, which had inside of it a compound called beer stone or calcium oxalate, which is very specific to barley beer. A parte interna do pote sumério tinha ranhuras, aparentemente para prender o oxalato de cálcio, um resíduo indesejável que precisa ser removido dos barris atuais. Esta pequena inovação nos dá uma ideia da cultura da cerveja no Antigo Oriente Próximo. One of the things that's made beer so valuable and so essential to civilization is that it is liquid bread. It was a way to store a crop, ferment it, put alcohol in it, stabilize it, and that people could consume this over a long period of time. Fortes evidências indicam que foi a cerveja, mais do que o pão, que fez essas culturas dominarem a plantação de cereais, levando a civilização como a conhecemos. You know, which came first, bread or beer? And, you know, if you had your choice, which would it be? But there's, you know, very practical reasons for why beer might have been what they were after when they started domesticating some of these grains. One would be the nutritional values actually increased when you go through the fermentation process. And then you've got the issue of mind-altering effects, which I don't think should be diminished because, you know, for early humans especially, this was some sort of a mystery. O processo de fermentação também era desconhecido, mas os sumérios e outros pioneiros em cervejaria observaram que a adição de mel, tâmaras ou uvas provocava o início do processo. Grapes, dates, figs, and so on can have very high sugar. That attracts insects that are carrying the yeast. But this particular yeast that's so important to beer making, Saccharomyces cerevisiae, is not airborne. It has to be transferred, you know, either by an insect or mechanically, you know, from one place to another. Embora hoje em dia a cerveja seja uma bebida associada aos homens, antigamente a bebida era preparada principalmente por mulheres, como no caso da antiga capital mundial da cerveja, o Egito. This is close to 4,000 years old and is from a tomb. What we see here is what goes on to this day in places like Peru and Africa, even Scandinavian countries. We have a woman leaning over a basket. This basket is set on top of a fermenting vessel. Acredita-se que os egípcios passavam pão semi-assado por uma peneira e o misturavam com água no vasilhame de fermentação. You had raw dough, which either had a replicated or previously used yeast, or it was spontaneously fermented. A antiga sociedade egípcia era obcecada por cerveja. A bebida era produzida em grande quantidade e utilizada para tudo. Servia como pagamento dos operários que construíram as pirâmides ou como um líquido ritual colocado nas bocas dos mortos. Os ricos eram sepultados com miniaturas de cervejarias como esta para garantir que tivessem a bebida pela eternidade. The very symbol for food was a jug of beer and a round cake. The city of Pelusium on the northeast bank of the Nile Delta was devoted entirely to commercial, large-scale brewing of a bewildering variety, 50, 60 varieties of beer, which were shipped as far away as India. It was, and in my view, remains the world's all-time beer capital, dwarfing even Munich. Mas, por mais difundida que fosse no mundo antigo, a arte da cervejaria estava apenas começando. Decretos reais, monges e cientistas iriam mudar para sempre a natureza da cerveja. A cervejaria Dogfish Head, em Delaware, é uma fábrica moderna, mas algumas de suas receitas têm origem nas mais antigas raízes da bebida. Um dos resultados é a Midas Touch, uma cerveja inspirada em uma festa que ocorreu há 2.700 anos. Ela é feita com ingredientes com base em resíduos, vindos de 157 vasilhames, encontrados na sepultura de um rei da Idade do Ferro. We don't know for sure, you know, whether it is really King Midas that's in that tomb.
But it's approximately the right time, and we know there was a real King Midas, and it certainly is such a rich tomb that it has to be a member of the royal family. Usando espectrometria infravermelha e cromatografia gasosa, o antropólogo Peter McGovern conclui que os resíduos encontrados nesses vasilhames eram de uma bebida alcoólica preparada com base na cevada, a cerveja. Ele trabalhou com Sam Caligione para ressuscitar e engarrafar a antiga cerveja. Midas Touch contains sugars extracted from malted barley, as well as honey and muscat grape juice. It's spiced with saffron. And it's really like a liquid time capsule, really, that we can step back and say, wow, it's pretty cool to know this is what our ancestors were experimenting with too and enjoying. A quantidade e o tamanho dos recipientes indicam que o morto não era o único que se deliciava com a bebida. For those who just wanted to get a slight taste, you have the 1 liter bowl type here, but those with a little bit higher status and greater thirst could go with the 2 liter variety that I have here. A sede pela cerveja costumava acompanhar as plantações de grãos, indo do Oriente Médio à Europa, onde a arte da cervejaria renasceu. Na Idade Média, a cerveja, ou ale, como era mais conhecida, era temperada com uma mistura de ervas chamada gruit. It ended up being controlled by the church, which licensed its use, and it contained things like bog myrtle, yarrow, and various other ingredients that were kept secret by the church. A ale era vital para as pessoas. Como a água utilizada nela havia sido fervida e a mistura esterilizada pelo álcool, a bebida era muito mais limpa do que a água. It was safe, it tasted good, it cheered one up, one's mood up in the face of the Black Death or whatever horrible menace was coming over the hill next. Terribly important. E essa tradição, que teve início na Idade Média, pode ser vista até hoje na cervejaria Weihenstephan em Freising, na Alemanha. Fundada em 1040, ela é considerada a mais antiga cervejaria em atividade do mundo. Esta região da Baviera foi testemunha das principais mudanças na cerveja, incluindo a primeira vez em que a bebida ganhou seu sabor característico, o lúpulo. We know that the using of hops was well known in the 8th century. It was used here, also in Weihenstephan Monastery. No dia da colheita, Frank Piper e o agricultor Albert Eisman inspecionam a plantação de lúpulo. Wow. When I open it, you can see the yellow particles inside. It is a lupulin. It contains the bitter components of the hops. Very fresh. A introdução do lúpulo marcou o fim de uma era e revolucionou a fabricação de cerveja. O lúpulo é um conservante natural e evita que bactérias nocivas estraguem a bebida. Com isso, os cervejeiros podiam contar com outro elemento além do álcool para dar durabilidade ao produto. A cerveja podia ser preparada com menos malte e podia ser enviada para mais longe. Outra coisa aconteceu. Os consumidores medievais passaram a gostar do sabor amargo do lúpulo, que equilibrava o gosto doce do malte. Na Baviera, no século XVI, o lúpulo era obrigatório por lei. You have to know that we have a special law to make beer in Germany, and also especially in Bavaria. It's called the Reinheitsgebot and was installed in 1516 here by the Bavarian dukes. We only are allowed to use malt, hops and water. A chamada Lei de Pureza Alemã foi a primeira lei de segurança alimentar. Ela continua em vigor na Baviera, onde o uso de grãos não maltados como arroz ou milho ou a adição de outros sabores são estritamente proibidos. Séculos mais tarde, a lei foi modificada para incluir um quarto ingrediente, o levedo, quando sua função foi compreendida. A cervejaria Weihenstephan, como muitas outras na Europa, começou como um mosteiro. Durante séculos, os monges desenvolveram a bebida.
The monasteries were the seats of learning, and so they were furthering the technology of beer and making it a much more consistent product. They learned rudimentary heat transfer, how to make the kettles work better, how to evenly distribute heat, how to control some of the heat in the mash. Mosteiros produziam e consumiam grandes quantidades de ale. Apesar disso, monges e outros cervejeiros medievais ainda trabalhavam no escuro. Eles não sabiam que o levedo era um organismo vivo. They were only thinking that the ghost of a brewery that produced the beer. No século XV, cervejeiros bávaros e boêmios começaram a estocar a bebida em locais frios como cavernas alpinas ou porões repletos de gelo. Com o tempo, começou-se a notar uma mudança na cerveja. As they put them in a cellar, the beer got a much smoother taste as time went on. And actually what was happening was it was the lager yeast, which can work in cool temperatures, when they were able to isolate that lager yeast cell and start building up colonies of lager yeast, they ended up brewing a beer that was much smoother and not as fruity as an ale. E assim nasceu a Lager, a variedade de cerveja mais popular do mundo. Enquanto o levedo ale é um organismo que atua melhor em temperaturas em torno de 21 graus centígrados, o Lager fermenta no fundo do recipiente somente em temperaturas baixas, em torno de 4 graus. Em meados do século XIX, a cerveja mais comum no continente europeu era do tipo Lager. Nas Ilhas Britânicas, no entanto, a favorita continuou sendo a Ale, como acontece até hoje. Tanto na Inglaterra quanto no continente, a tecnologia tornou a fabricação da cerveja mais precisa. O termômetro permitia maior consistência na temperatura em todo o processo, e o hidrômetro possibilitava aos cervejeiros o controle dos níveis de açúcar. At the end of the brew day, they're going to measure the wort, and you'll take a measurement and it will float in the tube, and the more sugars that you have in that wort will give you the higher alcohol potential. And so when we take that measurement and we've got a lot of sugars, it's going to push this out pretty high. And at the end of fermentation, when the sugars are gone and alcohol is present, this thing will begin to fall. Em 1842, na cidade de Pilsen, fornos modernos que permitiam que o malte fosse torrado com maior precisão levaram à criação de uma Super Lager, uma nova cerveja dourada chamada Pilsner, que mais tarde seria conhecida em todo o mundo. Pilsner beer, which is in the lager family as a result of all that technology that was developed in the 1800s. The color of this beer comes from very light colored grains, and then again it was the temperature control that brewers gained in the late 1800s on an industrial scale, and it's the father of our American Pilsner style beers that so many people enjoy today. A cerveja americana é motivo de muita discussão, mas uma coisa é clara: os cervejeiros americanos do século XIX mudariam a indústria para sempre. O longo e tempestuoso caso de amor dos americanos com a cerveja começou em 1620, nas águas próximas a Plymouth Rock, quando os passageiros do Mayflower fizeram uma descoberta surpreendente. The Pilgrims didn't mean to come here to Massachusetts. They knew the weather was crummy. They wanted to go further south, but as William Bradford, their diarist, wrote, "We must make our landfall. Our victuals are much spent, especially our beer." So the Pilgrims came here to Massachusetts to stop for a beer. Sem conseguir plantar cevada, os peregrinos buscaram outras opções. Eles produziam cidra com maçãs e aprenderam com nativos americanos a fazer bebidas derivadas do milho. They didn't have that barley available, so they were using other fermentables, such as the fructose from the pumpkin or the molasses from cane sugar, and they were using that as the base to ferment. And then instead of hops, they were using spruce. Cevada e lúpulo acabaram chegando ao Novo Mundo, e as cervejarias americanas cresceram juntamente com as colônias. Naturalmente, a cerveja mais comum era a ale inglesa, incluindo uma nova variedade caracterizada pelo malte escuro chamada de Porter, que se tornou a favorita de George Washington.
many of the founding fathers were brewers, not just Samuel Adams, but George Washington left his recipe for porter in the New York Public Library. Thomas Jefferson had a brewery there at Monticello. James Madison had a brewery on his estate and actually proposed the idea of a national brewery funded by the government. Quando o conflito com os ingleses parecia inevitável, a cerveja cumpriu seu dever patriótico. The taverns were as Daniel Webster said, the headquarters of the revolution. When the Sons of Liberty wanted to have a gathering, the way they got people to their meetings was they threw a kegger. It's still commonly in use today to gather a bunch of people together. The Sons of Liberty weren't alone. The militia in various towns, they had to establish a training day. People weren't coming to the training day. But when they threw a keg of beer on for when the conclusion of the drills, they started getting a better turnout. As ales inglesas da era revolucionária começaram a ceder espaço para um novo movimento nos anos 1830, com a chegada de alemães, tchecos e suas cervejarias de primeira qualidade. Esses novos imigrantes trouxeram com eles as técnicas europeias que gradualmente foram sendo propagadas para Detroit, Chicago, Milwaukee, St. Louis e até mesmo para Golden, no Colorado. A partir de meados do século XIX, as cervejarias apresentaram diversas inovações que levaram a uma nova era na fabricação da cerveja. A primeira foi a refrigeração comercial, que usava amônia liquefeita para conservar o gelo indefinidamente. Com isso, a lager poderia ser produzida o ano todo. Artificial refrigeration really enabled brewers to make beer year-round, to not necessarily rely on caves to do their aging, so they could now build their aging cellars above ground. Adolphus Busch foi o primeiro a adotar essa tecnologia. Nos anos de 1870, ele também foi o pioneiro no uso do vagão refrigerador de parede dupla, que captava o ar externo e o fazia circular continuamente, passando por grandes blocos de gelo. Um sistema nacional de fábricas de gelo mantinha um fluxo constante de gelo para os trens. No final do século XIX, barris de cerveja gelada podiam viajar de costa a costa, sobretudo com a ajuda de outra inovação. Pasteurization is the other important innovation that was introduced into the brewing industry also by Adolphus Busch. And pasteurization is a simple process of taking the beer, gently heating it for a short period of time, cooling it back down. And by doing that, you're able to stop the yeast from growing and allow the beer to maintain some shelf life. Because prior to that, the beer would leave the brewery and would usually spoil pretty quickly. A garrafa de cerveja também atingiu a maturidade nessa época. There were innovations in glass technology that allowed them to have precision control over the size of bottles. Before that period, the breweries had to employ people to bottle by hand. And the last great innovation, although small, had a very large effect, was the bottle cap. A simple crimped piece of tin and steel. It allowed the brewers to cap that bottled beer without having to employ an army of people installing flip tops on bottles. Machinery could put this on very easily, and it allowed the brewers to ship their beer all over the country. O final do século XIX foi a era de ouro para as cervejarias americanas. Em 1880 havia 2.300 fábricas de cerveja grandes e pequenas. American brewers were winning gold medals at beer competitions all over the world. American beers were among the most respected in the world, and American brewers were making rich, flavorful lagers. Os barões da cerveja, homens como Fred Pabst, Joseph Schultz, Fred Miller e Adolphus Busch, construíam bares e jardins cada vez mais elaborados, criando uma versão americana do Gemütlich. A cerveja escolhida era a lager. By the end of the 19th century, ales had almost disappeared, and lager beer was just immediately complementary to the American climate. It was a lighter beer, a smoother beer, and our hot American summers, people naturally went for this lighter, smoother taste
that quenched their thirst. Mas assim como a tecnologia e a cultura criaram juntas a era de ouro das cervejarias nos Estados Unidos, a política e o sofrimento se uniram para acabar com ela. World War I brought with it a lot of anti-German sentiment, and so a lot of American brewers had German roots, so that made things difficult. Then we had the greatest challenge we've ever faced, and that is prohibition, where it became illegal for us to make beer. Em 1933, quando a lei seca foi revogada, o número de cervejarias americanas caíra para 160. A depressão econômica, a grande seca e finalmente o racionamento de grãos na Segunda Guerra levou à falência a grande maioria das fábricas de cerveja. Cada uma dessas calamidades também teve efeito direto sobre a bebida. The brewers had less raw materials to work with, so beer shifted to a slightly different product, a little bit lighter in body, a little bit lighter in taste. They started using some things that they knew about from the 1800s, like rice, to lighten the flavor of the beer, and it just shifted the taste of beer and the way America drank. Em meados do século XX, a reputação da cerveja americana havia sofrido um golpe. Mas uma nova revolução estava surgindo. Em breve, microcervejarias e fábricas caseiras iriam assumir a linha de frente do mercado. Nas décadas de crescimento americano após a Segunda Guerra Mundial, a geração que havia servido na Europa e mais tarde seus filhos voltaram ao velho continente para provar as exóticas cervejas europeias. Nos anos 60 teve início o fenômeno da importação. Mas nem todos ficavam satisfeitos com as cervejas europeias, sobretudo quando eram descarregadas de enormes navios cargueiros. Os primeiros sinais de uma nova geração de cervejarias americanas surgiram em San Francisco. Where Fritz Maytag took a failing brewery, but actually focused on that product that was not popular, just at the same time that this wave of enthusiasm for different tastes was coming back. Maytag comprou a cervejaria Anchor, fundada em 1896 e que estava deficitária. And eventually, by the time that the 70s rolled out into the 80s, Anchor Brewing was actually profitable again. So they led the way for a lot of microbreweries. Outra história de sucesso ocorreu na Costa Leste, onde as cervejarias quase deixaram de existir. When I first came to this old brewery here in Boston, I fell in love with it. There was just a karma. And I thought, I want to put my brewery here in this old brewery, because it reminded me of the breweries that I'd been to when I was a kid. Red brick, massive, little courtyard in the middle. To me, that was what a world-class brewery was going to look like. Os anos 80 e 90 viram uma explosão de novas cervejarias e muitas delas conseguiram um enorme sucesso. Essas fábricas, logo chamadas de microcervejarias, produziam algo que os americanos não provavam há muito tempo: ale. Uma dessas receitas redescobertas é a da India Pale Ale, ou IPA, uma ale de gosto forte que recebeu este nome pela longa viagem da Inglaterra à Índia. Back when India was a colony of the UK and they had all their troops and officers stationed over there, these guys were dying to have a taste for of the old country, and they'd send the beer to them and it would get there and be spoiled because of the long warm trip. Through trial and error, they figured out that the stronger they made the beer, the more hops they stuffed into the barrel, the better the odds that the beer would survive the trip in good shape. As cervejarias americanas também têm produzido versões premiadas das cervejas feitas com trigo em vez de cevada, incluindo a famosa Hefeweizen alemã. Hefe means yeast. So it says it's a wheat beer with the yeast inside, not filtered with this natural turbidity. Cheers. Very good. E a cerveja Lambic belga. No método tradicional de preparo da bebida em uma fazenda belga, existem aberturas no celeiro de fermentação que permitem a entrada de levedos selvagens e até mesmo bactérias responsáveis pelo processo de fermentação. Of course, we're not going to rip the top off of our brewery here, so we basically track down the types of wild yeast and bacteria, good bacteria, that we're looking for, and do our interpretation of this beer
one of our slogans, I think, was Baby Gut Bacteria. Uma das diferenças entre pequenas e grandes cervejarias é a produção mais econômica, que utiliza filtração no lugar da pasteurização. And then once we get this all hooked up, we're going to turn the pump on and start pushing the beer through the paper medium that we have to filter the beer. And this is about 9 microns, so it's basically a pretty coarse paper filter, but it's perfect for a brew pub or a small setting like this. This will take about an hour to push the beer from the fermenter through the filter into the tank here. And we will put it on tap this evening. Muitos microcervejeiros aprendem a fazer cerveja em clubes de fabricação caseira como o Maltose Falcons, na Califórnia. O clube, que tem o nome do principal açúcar fermentável da cerveja, é um dos mais conceituados dos Estados Unidos. You saw folks coming out of various homebrewing organizations, including this club, who started concerns like Sierra Nevada. They bring this product forward and people are going, my God, this is great. And so now Sierra Nevada is a nationwide concern. No caos semi-controlado do clube, cervejeiros avaliam as bebidas produzidas desde o aroma até o gosto residual, enquanto o presidente Drew Bisham mantém a ordem. Há mais de 30 anos, os membros do clube se reúnem nos fundos desta loja na Califórnia, onde o produtor pode comprar de tudo, desde tampas de garrafas e caldeiras a lúpulo, cevada maltada e mais de 30 tipos de levedos. A principal diferença na tecnologia é apenas uma questão de escala. Compare a bobina de troca de calor caseira com esta na Anheuser-Busch. Ou este tanque de fermentação com este. Graças às microcervejarias e à produção caseira, existem hoje mais de 1.400 fábricas nos Estados Unidos. Em 1983 havia apenas 60. Uma nova era dourada para a cerveja americana está nascendo. Enquanto isso, aqueles que conseguiram obter sucesso demonstram respeito pelas grandes empresas. I think the big American brewers are one of the wonders of the beer world. They are able to produce enormous quantities of beer at very high quality standards, and they're making a very light beer. And if you make a really light beer, if you have any defects in flavor, it's immediately perceptible. A fórmula parece estar dando certo, porque a cerveja mais popular nos Estados Unidos é a Bud Light. Neste novo milênio, pequenas e grandes cervejarias continuam a ter novas ideias, incluindo a criação da cerveja mais forte do mundo. Atualmente, a indústria da cerveja está mais do que otimista. Lojas especializadas estão repletas de cervejas do mundo todo e a bebida recém-produzida está ao alcance de todos. Enquanto isso, os cervejeiros continuam a explorar os limites. Conheça o módulo transdutor de lúpulo organoléptico. The way it works is it's a giant food-grade cylinder that's stuffed with whole leaf hops. You run the beer through the cylinder, and the alcohol in the beer acts as a solvent and strips the natural oils off the hop leaves, puts them right into your pint glass. And so the hop presence is magnified, and there's a freshness that you can't get through any other process. Viva la différence. Mas há outros modos de incrementar a cerveja. As fábricas estão criando cervejas energéticas que contam com a adição de cafeína e de outros estimulantes. A Samuel Adams ganhou destaque ao lançar a cerveja mais forte do mundo. Com um teor alcoólico de 25%, o dobro do vinho, essa bebida definiu os limites físicos para a cerveja deste milênio. O líquido resultante não tem colarinho e parece mais uma aguardente do que uma cerveja.
Sam Adams Utopias pushes all the brewing processes to their limits to create enormous amounts of flavor and alcohol in order to take beer into an entire other realm. It's just this crazy thing. It's 51 proof. It is the strongest naturally fermented beverage in human history. A bebida é feita com uma quantidade imensa de malte para criar uma mistura altamente condensada, repleta de açúcares fermentáveis. Which we then ferment with this kind of ninja yeast that we've bred generation after generation over the last 13 years to take the fermentation to levels that fermentation's never reached before. Esse levedo foi criado para ser resistente. Normalmente, os levedos morrem em ambientes com mais de 12% de álcool. A bebida não é destilada, mas assim como as aguardentes, é envelhecida durante vários anos em barris de carvalho. Because Samuel Adams Utopias is naturally fermented to reach these alcohol levels and not distilled, we put into the drink all of the fermentation, esters, flavors, and aromas. When you distill, you're taking a very small slice of those flavors, focused really around the ethanol. So you tend to get the bold, almost ferocious attack of the ethanol that dominates the flavors. Every time we do a new release of Utopias, we are tasting flavors that no brewer has ever created and no brewer has ever tasted. At that moment, you almost feel the link with the ancient Mesopotamians and the medieval monks that were chanting as they enjoyed their double Bach. At that moment, we feel this link with 6,000 years of brewing history. Para fabricantes e consumidores, esse é um grande momento. Com milhares de anos de cervejas para serem descobertos, o que era antigo voltou a ser novo. Até mesmo as microcervejarias recorrem às latas de alumínio para embalar suas cervejas. E seja nascida da experimentação ousada ou da adoção fiel a um código de excelência, a cerveja sempre tem sido a bebida do povo. I think people love beer because it tastes great. Mas é um longo caminho da cevada, lúpulo e levedo até o seu copo. Por isso, um brinde aos cervejeiros na próxima vez que você abrir uma garrafa.